começar a subestação, né? O que é o início dela? Então, a gente começa com o projeto básico, né? O projeto básico de uma subestação. Então, eu vou mostrar para vocês aqui através de uma aplicação prática, né? De um projeto realmente que foi tirado do papel, né? Um projeto desde o seu início até a finalização. Então, a gente vai ver aqui na prática como foi construir uma subestação em corrente contínua. Então, o início de tudo é o projeto básico, né? O que é que vai ter nessa subestação que a gente chama de projeto básico. Então, aqui eu tenho a parte, o unifilar geral dessa primeira subestação que eu tinha lá, ícone daqui da frente, pronto. É o projeto básico aqui dessa subestação, que tem aqui eu tenho essa subestação que eu vou mostrar para vocês, que a gente chama de Bipolo 2 de Belo Monte. Então, um exemplo desse projeto que eu estou trazendo para vocês é o sistema em corrente contínua de Belo Monte. Que sistema é esse? Então, ele leva a energia gerada pela usina de Belo Monte, no Pará, né, para um linhão de corrente contínua de 2.539 quilômetros, que é a maior linha do mundo, em 800 mil volts, em 800 kV. Ele tem capacidade de 4 gigawatts, né, de transmitir até 4.000 megawatts. Mas o que é esse 4.000 megawatts? Para vocês entenderem a magnitude desse projeto. Os 4.000 megawatts, ele consegue abastecer 22 milhões de pessoas, né? Então, essa linha, ela leva energia do Pará para o Rio de Janeiro, e ele tem capacidade de abastecer 70% da carga consumida pelo estado inteiro do Rio de Janeiro, né? Então, é um projeto imenso, gigante, importantíssimo para o setor elétrico, que eu vou mostrar para vocês aqui toda a evolução e como foi construir essas subestações, né? Como foi tirar do papel. Então, aqui é o exemplo da subestação que fica na ponta do Pará, uma subestação gigantesca, uma das maiores subestações do Brasil. Então, a gente tem aqui o primeiro bipolo, né? Por que bipolo, né? Porque sempre já me perguntaram isso. Por que bipolo? Porque em corrente contínua a gente tem a transmissão pelos dois polos ou por um polo só. Mas a bipolar é que o polo é o positivo e o outro polo é o negativo. Então, na transmissão em corrente contínua, a gente tem essa configuração que a gente chama de bipolar. Por isso que se chama bipolo. Então, eu tenho aqui um polo que a gente chama de positivo e outro polo que a gente chama de negativo. Por isso, bipolar. E nessa subestação, a gente tem dois bipolos. Tem o bipolo 1, que ele vai para Estreito, em Minas Gerais, e o bipolo 2, que é esse que eu vou mostrar para vocês a construção, que ele vai para o Rio de Janeiro, para a subestação de Terminal Rio. Então, o que é que tem aqui nesse unifilar? Então, eu tenho o bipolo 1, que foi o primeiro a ser construído, o bipolo 2, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, né, a saída. Aqui a gente tem as linhas que vêm da usina de Belo Monte, são linhas em 500 kV, são 5 circuitos, 3 aqui e 2 aqui. Tem as duas últimas novas linhas que foram energizadas ano passado, que é a Xingu Serra Pelada, então vai para a subestação de Serra Pelada em 500 kV. As linhas que vêm da usina de Tucuruí, então esse sistema também é abastecido pela usina hidrelétrica de Tucuruí, então vem duas linhas aqui de Tucuruí. E aqui as duas saídas para Jurupari, que abastece o norte do Brasil, né? O Amazonas, vai para abastecer essa parte. Então, esse aqui é o que a gente chama de o início do projeto, que é o projeto básico, né? A gente tem unifilado que aqui vai ser o escopo desse projeto. Aqui eu tenho um 3D, né, do projeto, que mostra o geral do que é. Então, eu tenho aqui o PAD, que a gente chama de corrente alternada, o barramento da subestação, né, em corrente alternada. Aqui eu tenho os filtros de harmônico em corrente alternada. O que são esses filtros, né? A conversão de corrente alternada para contínua, ela gera muitos harmônicos, né? As válvulas tiristoras que fazem essa conversão, tanto de alternada para contínua e de contínua para alternada, eles geram esses harmônicos. A gente sabe que harmônico em elétrica, né, não é benéfico para a rede. Você prejudica os equipamentos, né? Então, a gente se gerou esse harmônico, você tome conta desse harmônico que você gerou. Você não pode ficar com esse harmônico na rede. Por isso que as subestações em corrente contínua são subestações imensas, né? Porque tem também essa característica de necessitar desses filtros de harmônicos. E esses filtros têm um grande volume de equipamentos, né? Eles são sintonizados nas harmônicas que são geradas na conversão. Então, já tem, são filtros que são filtros estáticos, né? Então, ele já é sintonizado nas harmônicas que ele vai filtrar. Então, eu tenho aqui os filtros de harmônico, a área que a gente chama de conversora, né? Que tem os transformadores, que recebem corrente alternada, e aqui dentro
a sala de válvula, que tem as válvulas tiriçoras que convertem a corrente de alternada para contínua. Aqui essa subestação ela funciona mais como uma subestação retificadora, ou seja, ele recebe a energia em corrente alternada, retifica para a corrente contínua e transmite pela união em corrente contínua. Então, aqui eu tenho um prédio de válvulas, aqui é a saída do pátio em corrente contínua para transmitir para outra ponta. Aqui é a outra ponta da subestação lá do Rio de Janeiro, né? Então, uma subestação completamente nova, toda nova, construída. Então, eu tenho a chegada da linha aqui em corrente contínua, né, os dois polos. Aqui eu tenho os filtros também, assim como lá na outra ponta, eu tenho os filtros de harmônico. Aqui eu tenho duas saídas de linha em 500 kV, né? Eu tenho lá também compensadores síncronos, é um diferencial da subestação da outra ponta. Nessa subestação a gente tem compensadores síncronos. Tem as linhas que conectam com o sistema Sudeste, então eu recebo essa energia do Pará que vem lá 2.500 quilômetros, eu tenho que interligar com o sistema, com o subsistema Sudeste. Então, ele interliga através dessas linhas aqui de saída, essa subestação de Nova Iguaçu, e essas linhas das subestações que são pertencentes a Furnas, que é a subestação de Adrianópolis, Resende e Cachoeira Paulista, né? Então, ele conecta com o sistema Sudeste para interligar e abastecer toda essa região, né? Então, o que a gente chama de que é o Sistema Interligado Nacional. Então, ele tem que interligar com essa região para fazer a transmissão de energia para essa região do país. Então, esse é o projeto básico Unifilar da ponta que lá do lado do Rio de Janeiro, né? Que recebe do Rio de Janeiro. E aqui é um 3D da subestação, também os filtros de harmônico. E uma característica dos filtros de harmônico que ele é de acordo com a região geoelétrica, né? Então, isso influencia tanto a própria configuração do equipamento, quanto o ponto geoelétrico que vai definir as harmônicas que vão ser geradas por esse sistema. Então, aqui ele tem o filtro a mais, o subbanco a mais do que o do Pará, porque isso depende da localização elétrica dele. Então, eu tenho os bancos de filtro de harmônico, tenho os compensadores síncronos, os pátios que a gente conecta com o sistema AC e a parte do barramento em AC aqui. Então, essa é a configuração, o projeto da outra ponta do Rio de Janeiro, né?